aqui, representando a Casa Grupo de Estudos Espíritas Legionários do Bem e a Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite é meu xoxo. Achou também? Eu achei, eu acho que se fosse a barra, quando eu fosse. Eu acho que o pessoal ainda está naquela pós-prandial, aquela sonolência. Boa noite! Boa noite! Isso aí melhorou bastante, não é? Que página linda, né, que a nossa irmã leu. E mais as reflexões do nosso irmão. E tem tudo a ver com o nosso tema, porque ele falou de gaiolas. Nós estamos sempre aprisionando alguma coisa dentro da nossa visão ainda tão estreita, tão limitada, tão acanhada. E quando falamos de amor, como diz Joana de Ângeles, o amor aproxima distâncias. Não há espaços, não há hiatos para o amor. Então a nossa visão de amor é ainda uma visão muito restrita, de muito apego, de muito controle, de muita dominação, como se fôssemos perder algo. E quando a vida nos mostra o contrário, nos sentimos melindrados, magoados, tristes, melancólicos, e reforçamos as nossas gaiolas, aprisionando mais. Eu já falei isso aqui. A raiz de todo sofrimento humano, segundo Pierre Weil, esse grande psicoterapeuta que nos deixou recentemente, é o apego. O apego gera, como ele nos afirma, o medo de perder algo que a gente pensa que é nosso. A gente tem medo de perder a juventude, medo de perder os entes queridos, medo de perder nossos padrões, cerceados. Enfim, é o sentimento mais antigo que nós trazemos. Vem lá das nossas experiências muito antigas. E quiçá trazemos isso também do reino animal, que está presente ainda em nós, no primeiro andar do nosso psiquismo, que o grande companheiro que estudou esses andares, MacLean, ele nos diz que é o andar do instinto. Como ainda somos instintivos, dominados pelos nossos impulsos, então ficamos a sofrer por esse medo que nos habita. Isso gera uma série de dificuldades, de conflitos, de doenças. O nosso tema é doenças da alma. A doença física, ela só existe porque a alma está doente, porque a alma está apegada a crenças, valores, criados pelo próprio homem. Eu já falei também isso aqui numa palestra minha, são as normoses. Nós vivemos nesse consenso geral de regras. Não é que devamos soltar e cada um faz o que quer, não é bem assim. O problema é a extrapolação disso tudo. Nós estamos sempre extrapolando. E quando ficamos diante de tanta enfermidade que ora assola o nosso planeta, quando não é uma enfermidade de dentro da nossa casa, é uma enfermidade de um vizinho, de um companheiro, de um amigo, ou que escutamos falar, ou um óbito que a gente vê no jornal, e por aí vai. Nós ficamos a imaginar e fazendo até um contraponto, porque fala-se tanto
um planeta de regeneração, e realmente isso está acontecendo, já está se iniciando, mas muitos contestam. Como um planeta de regeneração, se ainda sofremos coisas terríveis, como, por exemplo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no planeta. Como um planeta de regeneração, se o câncer hoje domina a maioria das famílias, em jovens, em crianças, como um planeta de regeneração, se a depressão hoje acomete quase que um quarto da humanidade. Como um planeta de regeneração, se um transtorno da ansiedade maior, chamado transtorno do pânico, acomete 5% da humanidade. Eu estou falando só algumas. Como um planeta de regeneração, se um tal de mosquitinho está trazendo tantas doenças, recrudescendo muitas doenças tidas como que erradicadas. Então ficamos a questionar. Mas o planeta de regeneração se destina a isso. Nós estamos passando por uma grande seleção. Para qual caminho nós estamos escolhendo? O caminho que nos aguarda, pleno, belo, como a nossa irmã leu aqui. Que coisa linda. Ou o caminho que nos convoca à dor, ao sofrimento, à reencarnação dolorosa, talvez não mais na Terra. Então temos que refletir sobre tudo isso. Temos que refletir em nossas gaiolas íntimas, as quais nos aprisionamos, para libertarmos-nos, abrirmos essas janelas. Eu estava comentando com o nosso irmão, gente, eu estudo muito. Não estou aqui me enaltecendo, não. Eu preciso estudar muito. Porque a doutrina me obriga a estudar muito. Então eu abro mão, sim, de prazeres. Eu estava comentando com o Gilson, eu fiquei sexta, sábado, domingo em casa, enfurnado, estudando. E talvez a próxima semana eu vou ficar sexta, sábado, domingo, segunda, que é feriado. Senão eu não dou conta. E por isso eu sou às vezes presenteado. Porque a gente não faz nada sozinho. Se nós não tivermos o concurso dos espíritos, nós vamos ficar vagueando, né? Como ébrios. Então nós temos que trazer esses irmãos pelo nosso esforço, pela lei da sintonia, pela lei da afinidade. Esse consórcio maravilhoso com a equipe espiritual superior. Para nos ajudar, companheiros. Porque somos ainda criaturas claudicantes, vacilantes, enfraquecidos. Nós precisamos desse soro. Não é o soro glicosado. É o soro espiritual. Nós precisamos desses irmãos. Estava comentando com o Gilson, queria compartilhar com vocês. Estava ontem preparando o meu tema para a Associação Espírita Fraternal, que lá nós estamos desenvolvendo um trabalho da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, esse livro fantástico de Leon Denis. E aí estou preparando os temas até o final do ano. Esse livro vai ser esgotado provavelmente. E aí tem uma comunicação de um espírito que me chamou muito a atenção. Então ele dizia, nessa comunicação, um espírito, segundo Leon Denis, um espírito mais hierarquizado, mais evoluído. Então ele dizia assim, que as nossas memórias, prestem atenção, as nossas memórias estão nas dobras do perispírito. Aí levou um choque. Dobras do perispírito. Então o perispírito vive dobrado? Fiquei boquiaberto.
Aí eu me lembro que a gente usa muito uma palavra na doutrina espírita e às vezes não nos atentamos para o significado desta palavra. Como é que a gente usa essa palavra? Ah, eu me desdobrei. Os processos de emancipação da alma são processos de desdobramento. Mediunidade é um desdobramento. Vidência, clarividência, clareaudiência, sonambulismo, êxtase, dupla vista, experiência quase morte, que eu já falei aqui. Há um desdobramento. A velhice. Os idosos vão se desdobrando. Vão se desdobrando porque estão se preparando para a desencarnação. E aí eu parei para pensar. Para desdobrar, a gente tem que fazer algo que está dobrado. Senão, não caberia essa palavra, desdobramento. Eu vou desdobrar a minha colcha, porque ela está dobrada. Dobras do perispírito. Aí me veio uma luz, que não é minha. Com certeza foi passada pelo mundo espiritual. Porque a gente vai estudando, vai abrindo os campos de entendimento, aí vem eles, porque nós abrimos os campos. Espírito nenhum vai meter lição, espírito nenhum vai meter noções evangélicas de transformação, se a gente não fizer o nosso papel, companheiros. Nós temos que colocar por terra, derruir definitivamente o milagre. Porque eu ainda vejo muito isso na casa espírita. As pessoas que vêm aqui para receber o passe, tomar água fluidificada, não é uma crítica não, mas é uma realidade. E achar que os espíritos vão resolver nossas vidas. Nós estamos ainda vivendo o igrejismo. Que achar que Jesus vai fazer o milagre e nós vamos para o céu. Pelo amor de Deus, na doutrina espírita vem desmistificar isso tudo. Desmistificar e demitificar, tirar os mitos. Se a gente não fizer o nosso papel, como é que vai ser? Nós vamos chegar no mundo espiritual e vem a decepção, vem o desapontamento, vem o grande tribunal, chamado Tribunal da Consciência. O que fiz eu? O que fiz eu na vida? Ah, mas me prometeram o céu. Me prometeram que se eu lesse a Bíblia, se eu aceitasse Jesus, eu estaria no céu. E a gente vai olhar ao derredor, o entorno, e vai ver sombras. Aliás, as sombras já estão dentro de nós. Porque fizemos muito pouco para o processo de autoiluminação. Muito pouco. Então, conhecemos todas as obras espíritas. Sim. O que adianta ler e não praticar? Eu me esforço rotundamente para praticar aquilo que eu falo. Vocês não têm ideia desse esforço, desse labor, desse trabalho de transformação, como é difícil vencer condicionamentos, como é difícil mudar as células antigas do perispírito, das memórias e, consequentemente, do corpo. Aí, quando ele falou em dobras, eu falei, meu Deus, aí eu comecei a entender muita coisa. Vocês já fizeram eletrocardiograma e alguns eletroencefalograma. O que a gente vê? As ondas. Então, as ondas eletromagnéticas são verdadeiras dobras. Vai em cima, vai embaixo, vai em cima, vai embaixo. Isso não corresponde à nossa situação psíquica, moral e espiritual? Sim. Eu me atrevo a dizer que todos nós somos bipolares. Não a ponto de se tornar uma mania, uma doença, um transtorno psicótico, chamado afetivo bipolar, mas nós estamos oscilando entre a mania, o hedonismo, o hiperegotismo, a dominação, o tudo eu posso,
tudo se submete a mim, ao meu talante, e de repente a vida dá uma puxadinha no tapete, a gente vai lá embaixo. Cai na tristeza, cai na mágoa, porque eu não fui atendido, que a vida não correspondeu às minhas expectativas. Aí eu fico lá embaixo. Quando se torna uma patologia, vira depressão. Desânimo, desmotivação, falta de energia. Aí tem algo que me empurra lá para cima. Uma motivação qualquer. Não significa ação espiritual, não. Às vezes até sim. Mas algo que me dá um empurrão. Quando eu vislumbro uma possibilidade, aí eu volto lá para cima. Então a gente vive nessa ambivalência. Vivemos como seres, né, que oscilam. Então realmente formam dobras, ondas eletromagnéticas. O Espírito falou de dobras do perispírito, onde estão as nossas memórias. Aí, o curioso aqui, falei, meu Deus, tem que ter uma correspondência a isso no corpo. O espírito já encontrei, o perispírito, o nosso irmão está me dando. Aí eu falei, memórias. Onde estão as nossas memórias? Estão nas células. Nós temos 100 trilhões de células. Eu falei, agora eu vou escarafunchar. Mais ou menos eu já sabia, e fui no caminho certo. Aí eu fui buscar a fotografia da mitocôndria. Para quem não sabe, a mitocôndria é uma organela que está dentro da célula, no citoplasma, não é no núcleo, que tem o seu DNA que está ligado ao DNA do núcleo, um interagindo com o outro, é responsável pela respiração. O que se fabrica na mitocôndria? Segundo a biologia, ATP, trifosfato de adenosina. Segundo o espírito, segundo o espiritismo, nós conhecemos muito bem qual é a energia que nos sustenta, qual é a energia que nos dá vida. É o fluido vital, mais conhecido também como ectoplasma, que está ligado à nossa força mental. Então o que a gente pensa, o que a mente pensa, o que a mente escolhe, o que a mente decide, vai atuar na mitocôndria. Aí quando eu olhei a mitocôndria, eu fiquei impressionado. Tem a membrana externa, tem a membrana interna. Na membrana interna, depois vocês pesquisam isso, vocês vão encontrar as cristas mitocondriais, que fazem exatamente essas ondas, essas dobras, como o espírito informou. E tem cabimento, porque quem que formata o corpo? Qual é o modelo organizador biológico ou campo organizador da forma? Quem é o molde do corpo? É o perispírito, sob a regência do espírito. Ah, meu Deus, que beleza! E mais, complementando, que eu queria dividir isso com vocês. Talvez esteja até fugindo um pouquinho do tema, mas não fugi não. Mas é o inconsciente coletivo que... Exatamente. Aí, eu fui ver que ao lado dessa crista mitocondrial, que faz reentrâncias e faz dobras, existe um elemento chamado grânulo. Aí na Evolução em Dois Mundos, André Luiz, ele nos fala que toda a energia espiritual está contida na mitocôndria sob a forma de grânulos. Eu falei, acabou, fechou tudo. Ou seja, e diz ele, André Luiz, que os atos felizes ou infelizes, fruto do nosso livre-arbítrio, olhem, gente, como isso é importante. Isso é uma lição de medicina espiritual que André Luiz está nos dando. Então, os nossos atos felizes ou infelizes vão equilibrar ou conturbar a lei de causa e efeito que está na mitocôndria como memória. Ou seja, resumindo, a gente vai encarnar, o perispírito vai formatar o corpo em todos os seus mínimos detalhes. E nas mitocôndrias, porque tem células, estou falando de uma célula de 100 trilhões, tem células que tem 10.000 mitocôndrias. Olha que coisa fantástica.
E ali estão os registros, os arquivos, quietinhos. Ou seja, dependendo do que a gente pense, dependendo do que a gente sinta, essa energia, essas ondas eletromagnéticas vão atuar no perispírito, alimentando ou modificando, que vão atuar nas células, alimentando ou modificando. E aí a mitocôndria tem um DNA chamado DNA mitocondrial, que se liga ao DNA do núcleo. E é no núcleo que nós trazemos as nossas predisposições, as nossas tendências. Então vamos fazer aqui um link para vocês entenderem. Vamos dizer que eu nasça uma tendência, uma predisposição a ter câncer. E para quem não sabe, todos nós temos células consideradas pré-cancerígenas. São responsáveis pela divisão celular. Chama-se proto-oncogene. Não sabemos por que, entre aspas, de repente vai haver uma mutação e esse proto-oncogene transforma-se no oncogene, que é a célula tumoral. Segundo a ciência, que veio reforçar um trabalho que eu já apresentei há uns 3 anos, reforçaram que 2/3 dos tumores cancerígenos, nós estamos falando de doenças, 2/3 são fruto, segundo eles, do acaso. E alguém acredita no acaso aqui? Ou seja, uma mutação aleatória aconteceu. Um vai ter, outro não vai ter. Os outros 1/3 são fruto do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, da hereditariedade, do meio ambiente, da poluição atmosférica. 1/3 apenas, companheiros. Ou seja, qual é a razão desses 2/3? Eles não falam. Mas é o quê? É a nossa força mental negativa. É a mágoa que a gente nutre. É o ódio, é a raiva, é a impaciência, é a ansiedade. Porque nós sabemos, companheiros, que o câncer tem 3 pernas. Uma delas é o sistema imunológico. E o sistema imunológico, que perde a sua capacidade de engolir ou de comer, que a gente chama de fagocitose, as células cancerígenas, quando esse sistema imunológico é alterado, a gente perde essa capacidade. E o sistema imunológico está ligado diretamente ao hormônio do estresse. Aí fica a pergunta: compensa o estresse? Compensa a ansiedade? Não compensa. Aí vocês vão me perguntar: ora, é muito fácil falar, mas como evitar? Eu não estou falando em evitar. Não, a gente não tem como evitar. Somos seres imperfeitos, somos seres que carregamos tantas injunções dolorosas, nosso psiquismo ainda é débil, nós trazemos tantas dívidas. Nós somos esses seres e temos que agradecer por isso. Mas nós não temos como evitar. Agora, nós temos o direito e a obrigação de compreender. Já somos seres com essa capacidade. Então, quando a gente fala tanto do autoconhecimento, a gente fala tanto do vigiar e orar, a gente fala tanto da atenção que os budistas colocam como suprema atenção, nós temos que estar atentos. 24 horas por dia, sim, até dormindo. Porque o espírito ele fica atento. Ele se desdobra do corpo, olha que beleza. Ele se desdobra, que quem desdobra-se é o perispírito, e ali se mostram todas as nossas memórias da vida atual, do que nós passamos, se misturam com as cenas do passado, se misturam com as cenas do mundo espiritual,
Daí o porquê a maioria dos sonhos são confusos. A maioria dos sonhos não tem nem pé e nem cabeça, porque as cenas se confundem, as cenas se misturam, por conta desse desdobramento do corpo espiritual. Então, nós não temos como evitar os fatores que nos pertencem, mas nós temos como, sim, ser observantes, olharmos, estarmos atentos. E olha como isso é difícil de se superar. Porque não tem como, é um impulso, é um instinto. Não falamos de animais aqui agora há pouco. Nós somos violentos, nós somos agressivos, nós somos instáveis, nós somos intolerantes. Ou eu estou dizendo aqui mentiras? Temos que assumir isso. Não é viver hipocritamente, não. E a gente vai se iludindo, porque a ilusão nos cabe. É o grande problema nosso, é se iludir. Por isso que chegamos no mundo espiritual e nos desiludimos. Como já nos afirmou o querido professor de yoga José Hermógenes, ele nos afirmou que só existe a desilusão porque existe a ilusão. A gente só se desilude porque se ilude. Então nós temos que estar atentos nessa humilde compreensão de si próprio. Temos que ser humildes, não é ficar escapando pela tangente, criando desculpas, subterfúgios, escapismo. Não quis dizer isso. Quis sim, falou. Não vamos arrumar, é muito mais fácil chegar e pedir desculpas. Olha, eu falei sim, companheiro, me desculpe. Eu não quis fazer isso, quis sim, tanto que fez. Nós temos que ser sinceros, autênticos, genuínos, tais quais as crianças, que não mentem. Não as crianças mais crescidas, eu digo as crianças pequenininhas, como elas são autênticas. Por que Jesus disse que venham a mim as criancinhas, porque é deles o reino dos céus? Então as criancinhas têm que, não podem crescer, têm que morrer para ir para o reino dos céus. Olha aí aquilo que você me falou. A interpretação equivocada. O que Jesus quis dizer? Que venham a mim as criancinhas. É que sejamos crianças. Então só as crianças é que vão para o reino dos céus, porque são inocentes, entre aspas? Não. Tem criança faixa etária e tem criança arquétipo. Criança arquétipo é criança genuína, lídima, autêntica, que não mente, que não tem medo. É o que nós temos que ser, crianças arquetípicas. Ou seja, nos assumirmos. Errei, falhei. Qual o problema? Eu cometo aqui um erro de português grosseiro, qual o problema? Eu vou dar uma desculpinha, é lapsus linguae. A gente sempre encontra uma desculpa. O erro faz parte, a gente só aprende com erro. Então é fundamental estarmos nesse grau de honestidade que tanto falta. Nós estamos aí carecendo de honestidade. Sair dessa gaiola que nos leva à dor, ao sofrimento. Então é o momento desse alto amor. A gente tem que se amar, queridos irmãos. E o que é esse alto amor? Essa profunda compreensão do si mesmo, como diz Joana de Angelis. Senão, nós vamos desaguar nas doenças da alma. Porque não existem as doenças físicas. As doenças físicas são fruto de uma alma doente, de uma alma equivocada, de uma alma ignorante, porque desconhece. E nós, graças ao nosso grande Pai, estamos hoje aqui inseridos dentro de uma casa espírita que tira os véus. E eu não tenho medo de tirar os véus, absolutamente.
Hoje aconteceu, eu queria também dividir com vocês, um fato inusitado, que não é tão inusitado assim. Me liga uma advogada hoje aparece e vai tomar um outro curso. Que bom, né? Mas é o que é para tomar, porque você não está amarrado à programação, você está deixando fluir. O amor como solução é o título do livro. Então fecha tudo. Hoje me liga uma advogada porque um paciente sofreu um acidente de trabalho e quando acontece o acidente de trabalho, esse paciente tem que ir para o INSS, receber o primeiro atendimento, pronto atendimento, e o médico tem que descrever, assinar o que nós chamamos de CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Pois bem, um acidente feio, essa criatura está acamada, com várias fraturas, com um acidente de trajeto, e o médico se nega a assinar a CAT. E o paciente está precisando terrivelmente, é uma família simples, humilde, que as pessoas estão virando rosto, isso é inadmissível, dói meu coração. O médico se recusa a assinar a comunicação de acidente de trabalho e eu pergunto como é que esse paciente vai sobreviver. Você não tem o recurso que já é pequeno da Previdência. Aí eles querem que eu afirma quer que eu assine. Falei, minha irmã, eu não posso fazer isso. Mas tem todos os laudos aqui, é só o senhor assinar, mas eu não prestei atendimento a essa criatura. Eu não sou do INSS, graças a Deus, nunca fui. E como é que eu vou assinar um atendimento se eu não fiz esse atendimento? Isso é ilegal. Mas doutor, não sei mais o que, ela falou, aquele papo de advogado que a gente conhece. Mas sinceramente, falei, então faz o seguinte, vem aqui no meu consultório, já estou indo, agora. Vem aqui, traga toda a papelada, eu vou ver o que eu posso fazer por essa criatura. Eu não posso tomar uma atitude que venha denegrir a minha imagem. Aí ela foi, levou um catatal assim, de exame, de raio-x. Eu falei, eu só quero o laudo do médico. Aí o laudo do médico está lá, bem claro. Fraturas aqui, acolá, tarará, tarará, sem condições de trabalho. E não deram a comunicação de acidente de trabalho no INSS. Porque ele não assinou o laudo. Ele não descreveu, ele tinha que descrever. Ele não descreveu. Não, o médico do INSS Você não não fez. leu os exames e os laudos? Não, mas não deu, disse, se recusou 3 vezes a fazer isso. E a pessoa, pobre, precisando desse dinheiro. Mas ela tinha me dito no telefone que estava no papel que um médico do trabalho poderia fazer isso. Eu achei isso de uma profunda incoerência. Falei, me traz esse papel. Aí ela veio, levou o papel, não estava nada disso escrito. Estava lá, o CAT, nome da pessoa, unidade de atendimento, dia, hora e descrição da lesão. Eu falei o seguinte para ela, infelizmente eu não vou poder preencher, porque eu estarei usurpando o direito. Como é que eu vou descrever uma lesão, vou botar uma hora lá fictícia, olha, atendi fulano às 20 horas, não posso fazer isso, é meu nome que está em jogo. Mas, aí deu mais, eu vou fazer uma descrição aqui. Aí peguei meu receituário e botei em alto e bom som, né? Fulano de tal sofreu acidente no dia tal, estava lá a guia, a hora tal, tá? Do pronto atendimento, não é a comunicação de acidente de trabalho. E apresenta as seguintes lesões. De acordo com os laudos. De acordo com os laudos. Devendo ser encaminhado ao acidente de trabalho, tal. Fiz uma descrição pormenorizada. Olha, a advogada ficou... muito obrigado pela sua profunda honestidade. Eu falei, você não tem que agradecer, isso é obrigação minha, ser honesto. A senhora não está acostumada com a honestidade, é obrigação minha eu ser honesto.
aí eu não perco a oportunidade. Não perco mesmo, companheiros. Virei para ela e falei assim, você sabe por que eu sou honesto? Porque eu sou espírita, kardecista, embora não seja o termo correto. Mas a gente fala o kardecismo para dar ênfase, né, para reforçar. Ela ficou assim, com os olhos fixos, petrificados. Porque eu sou orador, eu falo, fiz uma minuta do que eu faço. Hoje mesmo estou fazendo uma palestra lá no GEL, Grupo Espírita Legionários da Luz. Vou falar sobre as doenças da alma, não estou falando. Está falando. Estou falando. Indiretamente está falando. Aí ela ficou estática. Quando eu terminei de falar, ela virou-se para mim, olha, eu estou impressionado, o senhor está de parabéns pela sua honestidade. Eu sou presbiteriana, sou evangélica, mas eu estou impressionada com a sua honestidade. Eu falei, olha, minha irmã, espiritismo é isso. Espiritismo a gente segue tais leis, lei de causa e efeito, responsabilidade. Inclusive segue o evangélico também. Sim, Segue claro. o evangelho de Jesus. Mas a mulher saiu encantada, advogada, até porque eu também fiz uma descrição, não sei como é que vai ficar a situação do médico, porque ela vai entrar na justiça, contra o INSS, contra o médico que não fez a descrição, que deveria ter feito. E mais um reforço, ainda dei um atestado ocupacional, que me cabe como médico do trabalho, considerando inapto, né, o homem, o funcionário, mediante a descrição, o laudo dado pelo ortopedista. Lógico, isso, ela realmente vai impetrar aí uma ação, não sei como é que vai ficar. Mas às vezes até a Previdência aceita. Bom, então, meus companheiros, quando a gente fala isso, a gente está falando de saúde, está falando de iluminação, está falando de atributos, está falando de valores morais. Como isso é bom. Agora, volto ao que eu estava afirmando agora há pouco. Nós não conseguimos nos eximir, ou de se isentar, dos nossos projetos, do nosso ser, das nossas sombras. Porque o corpo é o filtro da alma. Consciente e inconscientemente, ainda temos esse fator, que nós não palpamos, as coisas que se manifestam no corpo físico sem passar pela mente consciente. Mas a gente vai adoecer. E a doença é o caminho. A doença é para nos iluminar. A doença é para nos depurar, mediante o entendimento da enfermidade. Então, quando Joana de Ângeles coloca aqui, ó, a causa de todo transtorno e disfunção grave que tenha lugar na organização celular do ser humano ou nos tecidos delicados da sua psique, encontra-se fixada no espírito. E olha como a Joana coloca, o incansável desbravador dos horizontes. Que coisa linda. A nossa irmã leu isso. Temos asas de libertação, sairmos das gaiolas, das nossas crenças. Nos desdobrar. Nos desdobrarmos. E quando a gente se desdobra, tudo aflora. Quando a gente abre uma toalha, a gente vê a toalha inteira e não dobrada, repleta de vincos, porque nós somos criaturas vincadas. Olha que interessante. Então a gente tem que se desdobrar, para que as memórias possam fluir, para que as memórias possam vir à mente consciente, para a gente analisar, compreender e decidir. Como diz a física quântica, as possibilidades do ser que escolhe transformar
em eventos reais. Então Joana diz, o incansável desbravador dos horizontes inconquistados do progresso. E não há doutrina mais progressista do que a doutrina espírita, que nos acena para a libertação do espírito. Ontem, lendo o Leão Denis, eu fiquei em estado de êxtase de regiões siderais, cósmicas, de profunda beatitude. Então a Joana diz que os esculpe como necessidades evolutivas. Então as doenças que estão no espírito e que precisam se filtrar no corpo são necessidades evolutivas. Aí ela diz aqui uma série de enfermidades, das ocorrências teratológicas. Teratologia é o ramo da medicina que estuda as formações monstruosas, por exemplo, os chifópagos, os hidrocéfalos, as anomalias congênitas, as enfermidades degenerativas, e uma hoje tão falada e tão propalada é o Alzheimer, doença de Parkinson, os processos degenerativos, as doenças infecto-contagiosas devastadoras. Nós estamos hoje testemunhando tudo isso. O mosquitinho está fazendo uma festa. Aí vem a pergunta, como é que está o nosso sistema imunológico? Está equilibrado ou está desequilibrado? Se ele está desequilibrado, a festa vai acontecer. Basta uma mordidinha só. E os distúrbios psicológicos e psiquiátricos? Hoje predominantes. Olha o que eu mais vejo, companheiros. As pessoas estão profundamente desequilibradas, profundamente doentes, profundamente fechadas, né, em si mesmo, com o senho fechado. Eu sou muito observador na rua, gosto de olhar para as pessoas. Eu vejo muito isso, as pessoas com a cabeça baixa, com o senho fechado, preocupadas. Companheiro, o nome já diz, preocupadas, ocupam-se antes, temem o futuro, temem o desconhecido, temem o fracasso, por temerem a responsabilidade. Então nós vivemos em preocupações. Aí quando a gente lê a doutrina espírita, vai ser o meu tema para junho, no Medinesp, vocês estão convidados, é só entrar lá na internet, Medinesp 2017. Vai ser o maior congresso médico espírita, que não é só para médico, que vai ser no Rio de Janeiro, lá no Rio Centro. A previsão de comparecimento é de 5.000 pessoas. Então vejam que coisa extraordinária. O Rio vai parar praticamente. Vão ter médicos do exterior, oradores internacionais, de todas as ANES do Rio e do Brasil. E eu vou estar lá representando a ANE Friburgo, eu e Ivan Tuiu. Qual é o meu tema? Ansiedade como causa de acidente vascular cerebral, segundo André Luiz. Mas a ansiedade pode provocar AVC? Pode. Compareça a um congresso que eu vou explicar lá direitinho. Pode sim. André Luiz nos fala no livro Missionários da Luz. Pesquisem lá, o irmão Antônio, prestes a ter uma grande hemorragia cerebral por preocupações fúteis. Como é que a gente está dormindo, companheiros? Preocupados com o que tem que fazer no dia seguinte? É uma pergunta que faço a vocês. Tensos, ansiosos? Isso acontece muito à noite? Tem uma explicação? Que à noite a gente já se semi-liberta do perispírito, as preocupações se assomam, as da vida atual com as da vida passada, e o corpo padece.
Então a energia mental vai atuar no vaso? Não vou entrar em detalhes, vai. A energia mental vai provocar uma turbulência sanguínea dentro do vaso? Vai. Aí as placas de gordura, por conta desses distúrbios, dessas turbulências, se depositam. E elas se rompem e formam um trombo que, se ocluir o vaso, nós vamos ter um acidente vascular cerebral isquêmico. Quando não rompem por um aneurisma ou por uma hipertensão arterial, que também está ligado a todo esse processo. Enfim, ficamos aqui a elucubrar tudo isso. Então essas ocorrências, nós precisamos aprofundar, como diz Joana, as sondas da investigação, na procura da sua gênese. E elas estão nos refolhos do ser profundo, que pré-existe ao corpo e a ele sobrevive. Então é o que nós vamos levar na desencarnação. É o que fizemos. Olha a memória aí. Por isso que quando a gente desencarna, o perispírito se desdobra e tudo vem à mente consciente. Então a dor é lancinante. A consciência sofre. O que eu fiz? Por que fiz? O que deixei de fazer? É o tribunal da consciência. E mediante a nossa energia, nós seremos atraídos para as zonas afins. Umbralinas ou sublimes. São nossas escolhas. Então não é o momento de nós refletirmos, pararmos, analisarmos, para podermos entender todos esses processos. Diz mais ela: as ideias acalentadas durante o processo reencarnatório no mundo espiritual, quando estamos encarnados, vão emitir ondas de ação poderosa que se encarregam de plasmar no perispírito efeitos correspondentes, que vão se converter em futuras necessidades evolutivas. Seja através de conquistas, quando nós estamos aqui emitindo ondas de amor, perdão, tolerância, aceitação, compreensão daquele nosso irmãozinho pouco digno, que se encontra na retaguarda moral, cometendo essas atrocidades que nós estamos vendo no nosso planeta. Então temos que estar num estado espiritual, de prece, de oração, de entendimento, ou de prejuízos morais, caso nós reincidamos nos mesmos erros pelos condicionamentos. Aí vocês vão de novo me perguntar, mas como evitar tudo isso? A gente não tem que evitar. Tem que deixar sair. Imaginem um furúnculo. Se a gente não abrir o furúnculo, não espremer, o pus não sai. Ah, vai doer. Que bom que vai doer. Mas depois melhora. Agora a gente vai ficar com aquele furúnculo latejando, latejando, latejando. É hora de nós fazermos as incisões dos nossos furúnculos da alma, para sair o pus, a purulência, como diz Joana de Ângeles. Senão pode dar até uma sepse. Senão pode dar uma septicemia. Então nós não vamos evitar. Pelo contrário, obrigado, meu Pai, em me mostrar que eu sinto mágoa, que eu sinto raiva, que eu sinto sentimento de vingança. Só assim é que eu posso me modificar. Se nós não nos entendermos, companheiros, sinceramente, e não ficar criando máscaras protetoras, chamadas personas, nós vamos ficar nos iludindo. Aí eu leio a Bíblia, leio a doutrina espírita, venho aqui toda segunda-feira. Que coisa linda, o companheiro tocando uma música tão melíflua. Aí é fácil.
Essa música penetra na nossa alma. Fecho os olhos, agradeço tanto a Deus, a pátria espiritual está trabalhando, vou receber o passe, que delícia, o passe daquele fulano. Vou tomar água fluidificada e ao sair da casa espírita eu volto a ser o mesmo. Tem um orador lá de Teresópolis, lembra do Emir? De Teresópolis, ele diz que é o espírita de crachá. Só é espírita quando bota o crachá, quando está dentro da casa espírita. Saiu do espírito, da casa espírita, tira o crachá e volta a ser o homem velho de antanho. E aí? Como é que fica essa situação? Então, companheiros, é o momento de nos abrirmos, de nos desdobrarmos, para que as nossas sombras, os nossos arquétipos, se manifestem. E interessante, quanto mais a gente se abre, mais a gente sofre. Porque a mais a gente entra na nossa realidade. É o evento real, é o colapso quântico, como diz o nosso querido Amit Goswami, que são possibilidades que nós adquirimos de fazermos nossas escolhas. E quais são as nossas escolhas? A gente só pode escolher se a gente entender o que se passa conosco. Não, isso eu não quero para mim. E olha como a nossa luta é árdua. Se fosse uma vez só, mas aquilo toda hora está ressumando, como diz Joana. Toda hora está vindo à tona. Mas, meu Deus, eu não estou evoluindo nada, eu continuo o mesmo. É o que a gente pensa. Porque se a gente está trabalhando, a gente está desimpregnando. A gente está modificando, como diz André Luiz, equilibrando as nossas energias. Mediante a atuação do espírito sobre o perispírito, sobre as células e sobre as mitocôndrias. E a gente vive num estado, é interessante isso, quando a gente faz o bem, quando a gente pratica o bem, um estado de alegria. Sabem por quê? Porque a gente tem certeza, a gente raciocina, não é mais aquela fé dogmática que nós trazemos lá no processo atávico do passado. Não. É a fé, é a esperança, é a certeza que mesmo que eu não consiga agora, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Porque nada vai me obstar. Sabem por quê? Porque nós estamos com Jesus. Aí sim, nós não estamos fazendo como aqueles leprosos que abandonaram Jesus. Nós não estamos fazendo como o paralítico da piscina de Betesda, que foi trair Jesus no Sinédrio depois de ter sido curado. Nós não estamos fazendo como Marta, muito preocupada com os afazeres domésticos para fugir de si própria, afadigada dos serviços domésticos. Nós não estamos fazendo como o jovem mancebo, que Jesus falou, dê tudo o que tem, venda, reparta com os pobres. E ele na hora vacilou. Nós não estamos fazendo como eles, porque nós escolhemos, nós decidimos, nós queremos cumprir a lei de Deus. Nós queremos cumprir o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí sim, vamos ler e reler exaustivamente. Porque aquilo vai entrando por osmose. Lentamente. Se tudo entrasse rapidamente, não teria graça. Cadê o nosso esforço? Jesus foi muito claro. Aquele que perseverar, salvar-se-á. É aquela luta. E a nossa grande luta é conosco mesmo. É vencer as nossas barreiras tão difíceis.
Ainda vamos ter a companhia dos espíritos para nos derrubar. Coitado deles. Os escândalos são necessários, mas ai daqueles que promoverem o escândalo. Mas vai ter o que vai nos amparar também. Ah, sim. A partir do momento que a gente se predispõe a tal. Que a gente plugue lá. Não é? Porque nenhum espírito vai atuar se a gente se mantiver naquele padrão tacanho, fechado, engaiolado. Tem que elevar a frequência. Tem que elevar a frequência. Porque só assim que funciona. Eles até baixam sua frequência. Eles fazem o papel deles, mas a gente tem que elevar a nossa. Nós chamamos isso de transformação moral. O esforço para se transformar moralmente. E quando a gente fala de transformação moral, a gente pensa, vou virar santo. O que o Evangelho nos diz? Como se reconhece o verdadeiro espírita? Eu diria, como se reconhece o verdadeiro cristão? É aquele que faz esforços para domar as suas más tendências e suas más inclinações. Por isso, Bruce Lipton, nesse fantástico livro que não é espírita, A Biologia da Crença, ele nos traz bombasticamente uma mudança completa na visão científica. Não somos mais controlados pelo código genético. Não estamos mais submetidos à ditadura dos genes. Os genes é que vão ser submetidos à nossa ditadura moral, no bom sentido falando. Por isso essa frase aqui, que é patibular, emblemática. As crenças é que vão controlar o nosso corpo. É o que vocês pensam, é o que vocês sentem. Crenças de valores. É isso que vai ser irradiado para as mitocôndrias, para as células e para o código genético. Então, ter uma tendência não significa que vocês vão adoecer. Eu estou sempre retrucando quando alguém chega lá, mas eu tenho pressão alta porque mamãe tem, papai tem. Falei, olha, isso aí corresponde, segundo a epigenética, apenas a 5%. O resto fica por tua conta. Às vezes, esses fatores genéticos são predominantes. Mas nem sempre, porque as crenças é que vão controlar a nossa biologia. E diz Joana, a educação da mente, olhem só, é a atividade do espírito que se comporta conforme o nível evolutivo em que se encontra, ampliando a capacidade, aí vem a palavra-chave. Eu adoro essa palavra. Discernimento. E nós somos seres com esta capacidade de discernir. Está lá na Lei de Progresso do Livro dos Espíritos. Como o progresso moral secunda, acompanha o progresso intelectual. Os Espíritos respondem, fazendo compreensíveis o bem e o mal, e o homem decide. O que é a compreensão do bem e do mal? Discernimento. Elucubrações mentais. Ou a gente vai se fixar em vícios e falsas necessidades, ou nós vamos abrir os nossos horizontes e as nossas gaiolas psíquicas, porque realmente são gaiolas. Chamamos de fixações mentais, elas estão ali aprisionadas e nós estamos sempre realimentando essas energias pela repetição, pela recapitulação, pela insistência de nos mantermos dentro do mesmo padrão. Não abrimos mão. Não temos a humildade de reconhecer nossos erros. Então ficamos naquela musiquinha da Gabriela, né? Síndrome da Gabriela.
Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Vá com Deus, que você vai ver. Pois é, isso tem a ver com uma ordem que você dá ao cérebro. Porque se você der um espirro, você diz assim, estou querendo ficar gripado. Ah, está querendo? Então vai ficar. Claro. Você é o que você escolhe. Você dá um espirro, você diz assim, acho que eu estou querendo ficar gripado. Vai sim, seu safado, você vai querer. Você está querendo. Vai reclamar de quê? Então, quando não tem... Acho que eu estou querendo ficar com dor de cabeça. Vai ficar. Vai com aquela ficar. enxaqueca que você sempre tem. E assim é tudo na vida. Não é verdade? Pois é. Então, Joana diz, complementando praticamente o nosso estudo de hoje, o renascimento no corpo físico, no corpo somático, proporciona a colheita das construções mentais. Olha aí o que ele disse. Ou te impulsionando para a glória estelar, seja pelas aquisições intelecto-morais, seja através do sofrimento, que ainda nos cabe. Eu escuto muito isso, mas a gente pode evoluir pelo amor. Isso é uma maneira muito sutil de não querer sofrer, quando o sofrimento ele é muito interessante para nós. Porque quando a gente fala de amor, a gente não sabe o que é o amor. Nosso amor ainda é um amor condicional, é um amor de posse, é um amor de controle, é um amor ciumento, é um amor inseguro, De gaiolas. de limites. Isso não é amor, companheiros. Não é o que Jesus falou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agapete alelu. É o amor incondicional. Ágape. Amor ágape, que vem da sublimação. O amor que liberta. O amor que diz para o filho, vai meu filho, vai para o exterior, que é o seu desejo, seja feliz. E a mãe lá, ó, aprisiona, cerceia, coloca no seu raio de ação. Aquela mãe que pega de 3 em 3 minutos o celular, como é que você está, meu filho? Mas isso é amor. Sem saber que às vezes está perturbando. O celular tem essa ambiguidade. É um grande elemento como o computador, como o Facebook, o WhatsApp, seja o que for. Mas também está sendo grande desgraça da humanidade. Olha aí a baleia azul. Não sei nem se é azul. De repente ficou preta. Então é a má utilização da tecnologia. Então, o sofrimento ainda é uma necessidade. Porque é o sofrimento que faz a gente repensar. Por que sofro? Por que estou nesse leito? Por que estou passando por isso? E aí vem a reencarnação para nos explicar. Hoje mesmo atendi um companheiro espírita, antigo, mais antigo do que eu, chegou para mim e disse: olha, Rubim, ele me chama de Rubim, olha, Rubim, eu tive 2 filhos e um é ingrato, o outro é injusto. Eu falei, admiro muito, companheiro, você falar isso. Dá esse título. Você, como espírita, antigo? Ah, não, mas eu compreendo. Em termos. Está trazendo mágoa no seu coração. Isso não é bom. Isso não é bom, meu amigo. Se seu filho é ingrato, é injusto, e você não tem explicações, porque eu fiz, que eu aconteci, que eu paguei. Eu paguei. A gente paga, né? Para ter o filho em nossas mãos. Muitos utilizam do pagamento, a cobrança de ter o amor pagando alguma coisa. Que equívoco, não é? Que equívoco. Falei, mude seu discurso. Você não fez mais do que sua obrigação de pai. Agora está exigindo dos seus filhos o quê? Amor pleno? Já pensou nas outras encarnações o que você deve ter feito para essas crianças? Aí eu fui doutrinando, porque ele não estava bem. Realmente ele não estava bem. Mas isso, meus companheiros,
A gente sabe que é tão difícil, né? Quando a gente está diante da prova do desamor de um filho, como isso nos corta. E corta a mim também. Sou superior a ninguém. O coração se despedaça, fica em frangalhos. O que nos sustenta é a doutrina espírita, é a compreensão da reencarnação, é a compreensão de que todos lá chegarão pela força do progresso e estaremos nas instâncias superiores da vida, exalando amor e recebendo amor, porque fizemos por conta, é o mérito. E nós teremos os resultados, os méritos do nosso esforço na prática sincera, desprendida, correta, ajustada. O que nos falta é esse ajustamento. Nos ajustar, nos estreitar com Jesus, para que possamos receber dele as blandícias do amor sincero e incondicional. Libertos que estaremos das nossas gaiolas morais e podemos dizer: meu mestre, muito obrigado, Jesus. A ti eu agradeço teu profundo amor pela humanidade. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.